Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, como é bom poder acordar hoje, viver esse novo dia, que é mais um presente que o Senhor nos dá. Dá-nos sabedoria para que possamos viver este dia para a Tua honra e para a Tua glória. Que possamos aproveitar as oportunidades para falar do Teu amor em Cristo para todas as pessoas que encontrarmos. Fica conosco agora, quando vamos meditar na Tua Santa Palavra. Aumenta-nos a fé, a esperança e o amor. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos 25 a 28, que diz assim: Eu tenho estado entre vocês anunciando o reino de Deus, e agora sei que vocês não vão me ver mais. Por isso, com toda certeza, eu afirmo hoje que, se algum de vocês se perder, eu não sou responsável, pois não deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho que o Espírito Santo entregou aos seus cuidados, como pastores da Igreja de Deus, que Ele comprou por meio do sangue do seu próprio Filho. Que Deus abençoe essas palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, como você tem cuidado da sua saúde? Está comendo comida saudável? Ou está vivendo de lanches, batatas fritas, refrigerantes? E os exercícios físicos, como é que estão acontecendo? Se não cuidarmos de nossa saúde, ficaremos doentes e poderemos até morrer. Assim também devemos cuidar da nossa alma, da nossa saúde espiritual. Precisamos nos alimentar bem espiritualmente através do meditar da Palavra de Deus e do participar da Santa Ceia na igreja. Precisamos também fazer os exercícios espirituais que são o vencer as tentações, fazer a vontade de Deus em nossas vidas e falar de Jesus para todas as pessoas que encontrarmos. Se não cuidarmos de nossa saúde espiritual, podemos ficar doentes espirituais e acabarmos morrendo eternamente no inferno. O apóstolo Paulo tinha um cuidado especial pelos cristãos da cidade de Éfeso, pois ele passou 3 anos falando de Jesus para eles e acabou conhecendo-os bem. Ele acha que os cristãos dali nunca mais o veriam e não teriam o cuidado dele. Assim ele chama vários líderes de igrejas daquela região para uma conversa. Eles eram os pastores das igrejas. Primeiro, Paulo diz que fez a sua parte. Ensinou a palavra de Deus, aconselhou, repreendeu, mostrou o caminho da salvação. Se alguém acabar se perdendo e perdendo a salvação eterna, era porque não quis viver aquilo que Paulo ensinou. Pois não deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus, disse o apóstolo Paulo. Mas qual o plano de Deus que ele ensinou? O plano de Deus que Deus fez desde que o ser humano abandonou e cometeu o pecado lá no jardim do Éden. O plano de salvação de Deus era o seguinte: Deus chamou Abraão, fez dele uma grande nação, os judeus, cuidou deles para que eles permanecessem fiéis a Deus até chegar o tempo certo de Deus enviar seu único Filho Jesus Cristo ao mundo para sofrer toda a ira e castigo eterno de Deus no lugar dos seres humanos por causa dos seus pecados, e com a sua morte e ressurreição conquistar para todo que nele crê como Senhor e Salvador o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Deus mandou o Espírito Santo para trabalhar no coração dos seres humanos através da palavra de Deus, dando-lhes e mantendo-lhes a fé, a esperança e o amor em Cristo. Este foi o plano de Deus explicado por Paulo aos Efésios. Depois Paulo diz: cuidem de vocês mesmos, de todo o rebanho que o Espírito Santo entregou aos seus cuidados,
como pastores da Igreja de Deus, que Ele comprou por meio do sangue do seu próprio Filho. Como pastores que cuidavam do rebanho de ovelhas tão comuns naquela época, os pastores das igrejas deveriam cuidar dos cristãos reunidos em cada cidade. Mas primeiro eles deveriam cuidar deles mesmos. Como? Mantendo o estudo da palavra de Deus, orando constantemente, pregando a palavra de Deus em primeiro lugar para eles mesmos e depois para os outros. Pastores consagrados e comprometidos com Deus, sua palavra, oração e igreja, são uma coluna firme para a igreja permanecer firme na fé, na esperança e no amor. A função dos pastores é guiar o povo de Deus no caminho do Senhor, e é muito fácil e trágico quando um pastor de uma igreja se perde e começa a fazer e falar em verdade sobre a palavra de Deus, ou cai em pecados vergonhosos que escandalizam as pessoas. Naquela época, existiam os cristãos que vieram do judaísmo e queriam obrigar a igreja, os cristãos, a obedecerem às leis judaicas do Antigo Testamento, e esses deveriam ser repreendidos, porque a salvação é somente pela fé em Jesus Cristo, como diz Romanos 5, 1 e 2. Agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo quem nos deu por meio da nossa fé esta vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. A salvação é um presente dado por Deus através do sofrimento de Cristo na cruz pelos nossos pecados. Ela é dada por Deus sem obras ou merecimentos de nossa parte, até porque, como pecadores, tudo o que fazemos, falamos e pensamos está manchado pelo pecado e, portanto, não tem como contar como mérito para nada. Assim, a salvação é 100% obra de Deus no ser humano. Nós só podemos ficar felizes porque Deus nos amou tanto, que deu o seu Filho unigênito para que nós, que nele cremos como nosso Senhor e Salvador, tenhamos a vida eterna nos céus. A lei e os 10 mandamentos para os cristãos servem como um caminho para nós andarmos neste mundo de uma maneira que agrade a Deus em resposta ao amor perdoador de Deus. O apóstolo Paulo está preocupado com os judeus que se tornaram cristãos e que queriam impor a lei para os cristãos, e ele diz para os líderes da igreja cuidarem para não jogarem fora a salvação pela fé em Cristo e colocarem leis e preceitos humanos para os cristãos seguirem se quiserem ser salvos. Hoje a maior preocupação dos pastores sérios e consagrados à palavra de Deus em relação aos cristãos deve ser com os cristãos que querem agradar a Deus e ao pecado ao mesmo tempo. Querem ser chamados de cristãos, mas querem se comportar como não cristãos. Querem adorar a Deus na igreja, mas viverem em pecados fora da igreja. Quando Paulo fala para cuidar de si mesmos e das pessoas que Deus colocou sob o cuidado deles, era para os líderes continuarem ensinando a palavra de Deus de maneira clara e pura, administrando os sacramentos, batismo e santa ceia, como Cristo mandou, e zelarem para que todos vivam na luz da fé em Cristo, uma vida santa, bonita e agradável a Deus, segundo a sua palavra. Estimado irmão e irmã, cuide do seu corpo, para que ele não fique doente e você venha a morrer. Mas cuide muito mais da sua alma, porque para que o pecado não entre em sua vida, afaste você de Deus, da palavra de Deus, da oração e da igreja. Cuide para não viver como o mundo vive, mas exercite a sua fé, enfrentando e vencendo as tentações, participando da sua igreja e falando de Cristo para todas as pessoas. 1 João 5, 1 a 4 diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos,
e os seus mandamentos não são difíceis de guardar, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque nós somos teus. Somos teus filhos e filhas, porque Jesus Cristo se dispôs a sofrer na cruz pelos nossos pecados, morrer e ressuscitar, e nos deu de graça e por amor o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Que nós possamos viver na luz da fé em Cristo, que possamos te servir com a nossa vida consagrada e dedicada a Ti, segundo a Tua Santa Palavra, que possamos viver uma vida de oração e juntos na igreja proclamar essa boa notícia de salvação para todas as pessoas deste mundo. Ó Deus, fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.